Bom dia, bem-vindos ao live 8 da manhã, aqui Influência e Persuasão 360 graus. Hoje vamos falar sobre comunicação não verbal e vamos falar especificamente sobre distância pessoal, proxémica. Okay? E o que é isto da proxémica? Então, foi um antropólogo chamado Edward T. Hall que em 1963 escreveu sobre o espaço entre os indivíduos. Então vamos falar como é que esse espaço entre os indivíduos, entre todos nós, tem grande importância na nossa influência, na nossa persuasão e principalmente nos resultados dos seus negócios, quer seja nas suas reuniões, quer seja no seu próprio negócio. Então, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Coloquem aí bom dia Betty, bom dia João, bom dia Smith, hello Smith, how are you doing? Straight from London. Mais pessoas aqui a aparecer, estão aqui várias plataformas ao mesmo tempo, mas eu vou falar diretamente aqui para o Facebook. Então, muito bom dia, digam-me de onde é que estão a falar e eu digo-vos, estamos a falar sobre influência e persuasão, 365 graus, 360 graus e vamos falar sobre linguagem, comunicação não verbal e distância pessoal. A importância da distância pessoal. Reparem quando, por exemplo, quando vocês entram dentro de um restaurante, e o restaurante está vazio e escolhem um lugar. Não é? Escolhem um lugar qualquer. Por exemplo, escolhem um lugar ao pé da janela. Sentam-se ao pé da janela. O restaurante totalmente vazio. E chega um casal. Um casal apaixonado e poderiam sentar em qualquer lado e vão sentar-se exatamente ao vosso lado. Como é que vocês se sentiriam? Como é que vocês se sentem quando há tanto espaço para sentar e sentem-se mesmo ao vosso lado? Por exemplo, um exemplo típico. Quando vai ao cinema. Quando vai ao cinema e o cinema está vazio, você tem o seu lugar e de repente escolhem, não é? Alguém senta-se mais à frente, num lugar do bilhete e depois decide que, como o cinema está vazio, vai escolher o seu lugar favorito e escolhe o lugar ao seu lado. Como é que você se sente? Ora, é normal que sinta alguma ansiedade, porque nós temos as nossas distâncias e as nossas distâncias servem para nós sentirmos seguro dentro da nossa vida e dentro do nosso ambiente. E isto vem do instinto genético. Aliás, na altura que tínhamos que sobreviver, não é, nas cavernas, nós tínhamos que saber muito bem quais eram as distâncias que tínhamos que ter de cada um dos outros e dos próprios animais. Porque nós sabemos que se um animal estiver a 3,5 metros de distância, as probabilidades de ele poder fazer mal e atacar-me provavelmente são as mesmas se estiver perto, mas estando mais longe é mais difícil ou tenho mais possibilidades de sobreviver. Então está no nosso código genético, a proxémica está inserida dentro do nosso código genético e vai permitir que cada um de nós utilize a distância como um mecanismo humano de forma a defendermos, a sentirmos bem onde estamos. Não é? Por exemplo, os animais também ocupam espaço. Não é? Os cães vão fazendo xixi, vão ocupando ali o seu território. Então, as distâncias têm muito a ver com esta proximidade e esta liberdade de deixar os outros aproximarem-se de nós. Por exemplo, na arquitetura, nós também vimos muito isso. Vimos que há países onde as casas são construídas umas ao lado das outras, enquanto há outras que são mais longe, estão mais longe. Ainda há pouco estava a ver um live com dois amigos que estavam a falar, dois amigos, o Alberto e o Giancarlo. Ele estava a falar exatamente disto, na proxémica, e como que há sítios onde onde o frio é intenso, as casas são mais próximas, eles partilham o calor, não é das casas, bom dia Telma, partilham o calor das casas umas das outras, enquanto mais para sul, não é, onde há mais calor, as casas tendem a estar mais separadas, a haver uma distância maior. Então, aí a importância. Qual a importância na sua negociação, no seu negócio, de estar mais perto ou mais longe? Então, Edward Hall, ele identificou 4 distâncias que vamos abordar agora aqui, que eu acho que são muito importantes para nós percebermos. Então, uma delas é a distância pública. A distância pública é aquela distância em que nós falamos em público, é aquela que é utilizada para as relações distantes. E a distância é aproximadamente mais de 3,5 metros.
Imaginem alguém que está a fazer uma palestra, está distante, mais de 3,5 metros, tu podes ver toda a plateia, não é? Portanto, exerce, de certa forma, a sua autoridade pela sua distância. Nós podemos exercer a nossa autoridade por estar mais perto ou por estar mais longe. Há pessoas que sentem-se melhor quando outras estão mais perto e outras sentem-se melhores quando estão mais longe. Então, quando falamos em proxémica, nós todos temos que testar no dia a dia. Então, vou pedir a vocês que testem no vosso dia a dia, não é? Por exemplo, com um amigo, ou mesmo na rua, aproximarem-se e distanciarem-se das pessoas e ver a reação de cada uma delas. Vai ajudar drasticamente na capacidade de vocês serem mais influentes. No sítio onde se sentem, a proximidade, os ângulos é muito importante. Então, a distância pública é mais ou menos 3,5 metros. Depois temos a distância social. A distância social é a distância que temos dos nossos amigos. É a interação, ou aliás, a distância social ainda não. É a distância que temos com os nossos desconhecidos. Ainda não conhecemos bem. Então, é aquela interação com os desconhecidos. Depois temos a distância pessoal. Aí sim, é com os nossos amigos. E o que é que fazemos com os nossos amigos? É uma distância de 45 a 1,20 m. Então é uma distância que já estão perto, mas não estão... A proximidade não é demais. Então estão perto de nós, é os nossos amigos. Vocês pensem hoje, no dia a dia, quando estiverem com pessoas desconhecidas, com amigos, tentem definir qual é a distância pública, distância social com desconhecidos e distância pessoal, não é? Interação com os vossos amigos. E depois temos a distância íntima. Essa distância íntima aproxima-se a mais de 45 centímetros. É muito mais perto, não é? Estamos com os nossos familiares, alguns dos nossos familiares, estamos com o nosso parceiro, com a nossa parceira. É o abraçar, é o tocar, é o sussurrar. Imagina o que era vocês falarem com um desconhecido e sussurrarem ao ouvido. Seria um pouco estranho. Então, lembrem-se, todas essas distâncias são geridas de forma diferente. Muito também pela vossa estado emocional. Há estados emocional que eu quero estar mais perto. Há outros que eu quero estar mais longe. Sinto-me. Então, a minha ansiedade, não é? Ou a minha tranquilidade pode ser gerida pela distância que eu tenho entre as coisas e as pessoas. Por exemplo, ou as multidões. Então, é extremamente importante a parte das distâncias. Lembrar que também é muito diferente dependendo da cultura. Se vocês estiverem no Ocidente é uma coisa e no Oriente é outra completamente diferente. Então, lembrar que nas culturas é muito difícil. Então, o que eu queria sugerir para vocês fazerem era, por exemplo, com um amigo, não é? Vão testando, não é? Coloquem-se longe um do outro e depois comecem a aproximar-se para perceber um bocadinho o que é isto das distâncias. Okay? Eu vou-vos mostrar um pequeno vídeo sobre distâncias e que eu acho que pode ser um bocadinho ilustre. Vai ajudar a perceberem um bocadinho aquilo que eu estou a falar. Então, deem-me só um segundo. Ok, então vamos colocar aqui este vídeo para vocês verem melhor. Distância pública. Ok? Reparem bem na distância pública. Estamos 3,5 metros, não é? Ups. Distância pública. Vejam em que situações é que teriam mais esta distância, não é? 3,5 metros a 7 metros e meio. Ok, então agora vamos para a distância social. Não é? Já está mais perto. Ainda não nos conhecemos, não é? Pode ser um desconhecido, mas já há aqui uma certa cumplicidade mínima. Social. Depois vamos passar agora aqui para a distância pessoal.
pessoal, reparem, já dão um beijinho, já estão bem mais perto. Já é com os vossos amigos, ok? Para identificarem aqui, distância pessoal. E agora vamos avançar para a distância íntima. Não é? Reparem, distância íntima é bem mais perto. É preciso ter grande confiança e grande cumplicidade. Agora vou-vos mostrar alguns exemplos práticos na vida onde vocês vão poder ver essas distâncias. Vão ver que vão gostar. Reparem como as pessoas, quando estão a interagir umas com as outras, têm distâncias diferentes, não é? E como é que elas reagem quando sentem que a sua distância está a ser interrompida. Olha, vejam a cara desta rapariga. Não é? É inconsciente, nós todos temos as nossas distâncias, nem damos conta no dia a dia, e a importância que nós temos, que nós lhe damos, é muito importante para aumentar a nossa influência e a nossa persuasão. Então, por hoje é tudo. Até amanhã estamos aqui outra vez a falar sobre influência e persuasão, nesta Influência e Persuasão 360. Partilhe com os seus amigos. Se gostou deste live, partilhe com aquelas pessoas que você acha que podem ganhar com esta informação. E vemo-nos nos próximos lives e nos conteúdos desta página. Um abraço.